Olá a todos! Então hoje vamos a mais um recorte do cotidiano que trata sobre postagens que foram feitas nas redes sociais sobre questões do mapa de nascimento. Eu vou falar então de uma postagem que foi feita no dia 19 de novembro do ano passado, recentemente, e é uma postagem de uma moça de 23 anos que ela diz exatamente assim, e ela posta também o mapa dela, né? Ela posta o mapa e a questão dela. Então ela diz assim: eu venho de uma realidade muito pobre no Brasil, mas como sempre fui interessada em estudar linguagem, tive oportunidades para morar no exterior. Hoje me questiono muito se fiz a decisão certa. Eu passei por um momento muito profundo de autoconhecimento, mas me sinto meio perdida em muitas coisas. Eu me considero muito confiante ao levar uma vida longe de tudo no Brasil. Mas ao mesmo tempo, sinto que às vezes não sei quem eu sou e, como consequência, não ter certeza dos caminhos que eu decidi para minha vida. Às vezes, eu sinto que não tive tanto minha base familiar estruturada. Meu pai teve vários problemas com drogas, foi adotado e sempre foi muito frio comigo e com os meus irmãos. E minha mãe teve um trauma grande ao ver o suicídio da minha avó materna aos 3 anos de idade. Sempre senti que eu era o apoio emocional da minha mãe. Hoje, fazendo terapia, sei que a trajetória dos pais refletem dos filhos. E também, agora que eu estou conseguindo ter um caminho melhor financeiramente, não consigo achar que seja o suficiente. Eu nunca aprendi a lidar com dinheiro em casa, porque nunca tinha dinheiro por conta dos vícios do meu pai. Então, trata-se de uma ariana com ascendente em Áries. Então, é alguém que tem iniciativa, que tem vontade, que tem coragem. Então, é uma ariana de Sol na casa 12. O Sol está sempre no nosso signo de nascimento. Então, ela tem um Sol na casa 12. Ela tem a casa 12 dos vícios, das drogas, da fuga da realidade, com o símbolo do Sol ali, que é o quê? O pai. O representante do pai, Sol. O Sol é o representante do pai e do ego da própria pessoa. Então, essa pessoa tem um Sol na casa 12. Então, o pai dela, Sol, está na casa 12 das drogas, dos vícios. Não estou dizendo que toda pessoa que tem Sol na 12 vai se envolver com drogas ou terá um pai que faz uso de drogas ou até mesmo um companheiro ou marido que faça uso de drogas, né? O Sol tem uma relação com o marido, né? O companheiro, homem, o pai e o ego da pessoa. E assim como as figuras de autoridade. Então, o Sol na 12 indicando esse pai que tem esse problema com drogas. No mapa dela, ela vê isso de uma maneira muito focal. Por que ela vê isso de uma maneira muito focal? Porque ela tem o Sol em quadratura com Júpiter. Esse Sol em quadratura com Júpiter, ele faz com que ela interprete esse pai, esse vício do pai como algo que é muito para ela e que afeta os irmãos dela. Por que os irmãos dela? Porque esse Júpiter está na casa 3 dos irmãos. E esse Júpiter está em Câncer, no signo da família. Então a minha família, os meus irmãos, a minha mãe, todo mundo afetado pelos vícios do meu pai, em quadratura com o Sol que está lá na 12. Só que esse Sol, ele não está só negativo, ele também tem uma linha positiva com essa Lua ali na casa 4 da família. Mas essa questão ela não mencionou, né? Até porque foi uma postagem rápida em que ela estava falando mais dos conflitos dela. Então, agora vamos falar sobre a questão dela ser o apoio da mãe. O apoio da mãe está relacionado ao fato dela ter uma energia de peixes muito forte no mapa, né? Além dela ter o Sol e a Vênus na 12, casa de peixes, ela tem Mercúrio em peixes, ela tem o Netuno com Marte, que é o regente dela, ela tem um Netuno com a Lua, que é família, mãe. Então, esse Netuno, ele tem uma relação com um apoio, uma falta, uma carência afetiva,
uma carência da base familiar. Ela tem uma lua de casa 4. A lua na casa 4, a lua está em domicílio, está bem relacionada na casa 4. É a estrutura familiar dela, lua na 4. E que faz uma oposição a Netuno, é algo que se dissolve, é algo que falta uma estrutura. Netuno é aquele planeta do caos, da dissolução, da falta de base de alguma coisa. Então, esse Netuno na casa 10 do pai, é essa falta de base paterna. A casa 10 representa o pai, é a casa do pai. Esse Netuno na 10 é essa falta da base paterna, da estrutura do pai como aquele que lança o filho para a sociedade, para o mundo social, né? Então ela tem essa falta dessa base. E esse Netuno de 10 faz oposição a essa lua que indica a família e a mãe na 4. Mas esse mapa, esse Netuno é dela, essa lua é dela. Se é dela, está no mapa dela, ela sente que ela precisa ser o esteio da mãe, mas muito provavelmente ela pensa que ela nunca é o suficiente para essa mãe. A mãe demanda dela um apoio, Netuno, né? Netuno é um planeta mais voltado para a sensibilidade, para a empatia com o outro. Então essa empatia que ela tem é com a mãe dela, e isso é sacrificante na vida dela. Além de Netuno na casa 10, que representa o pai, né? E Netuno, planeta dos vícios e tudo mais, como foi dito, né? Em relação também à casa 12. Esse Netuno da 10, ele faz uma quadratura, um ângulo tenso com o Marte dela na 1. Né? O Marte, que é o regente do signo e do ascendente dela. Então Marte super importante na casa 1 dela, né? Isso afeta o ego dela, a ponto dela precisar tomar uma iniciativa, mas ela duvida das iniciativas que ela toma. Ela é uma pessoa de iniciativa, Marte na 1, ascendente Áries, mas ela tem um Netuno lá na 10 que faz uma quadratura com esse Marte, ou seja, diminuindo a capacidade dela de iniciativa, ou então ela tendo a iniciativa e questionando e sentindo como se sempre estivesse faltando alguma coisa. Aí ela pensa, será que eu tomei as decisões certas? Casa 10 é casa de sociedade, é casa de mundo externo, casa de vida social, casa de progresso material, casa de posição social. Então ela fica pensando, né, será que eu tomei o rumo certo na minha vida social, né? E ela questiona isso em relação ao que ela é, Marte, as atitudes e as escolhas dela, Marte na 1. A casa 1 é uma casa de tomada de decisão, de escolha, do ego. Aí quando ela diz que ela sempre se interessou por linguagem, ela tem um Saturno, né, um Saturno, que é o regente da casa 10 dela, ela tem casa 10 em Capricórnio, um Saturno regente do meio do céu, né, da área da vocação, em Gêmeos, que é o planeta da linguagem, na casa 2, que é aquilo que vem a trazer renda para ela. Todo planeta que está na casa 2 indica onde a gente tem a nossa renda. Provavelmente ela tem renda com essa profissão ou com a atuação de linguagem, que ela disse que sempre se interessou. Saturno dela é bem colocado. Ela diz que veio de uma realidade pobre no Brasil. Quer dizer, faltavam coisas para ela, no sentido familiar, né? Porque ela é muito jovem. Não sei quanto tempo ela está no exterior, mas ela é muito jovem. Então, se ela é muito jovem, faltava coisas da família dela. Ela mesma tem hoje uma boa estrutura financeira, ou seja, ela conseguiu angariar para ela uma boa condição financeira, né? É bem comum quem tem Saturno na casa 2 em bom aspecto com planetas da 10, ela tem um Saturno lá com o Netuno da 10, ter uma boa estrutura material, ou pelo menos fazer um grande esforço para isso. O fato de Saturno estar na casa 2 remete ao medo da falta e ao reconhecimento da falta. Porque embora o Saturno dela esteja positivo na casa 2, ainda assim é um Saturno. O planeta na casa 2 ele tem uma interpretação só por ele mesmo, e o aspecto só vem a complementar. Então ela tem a possibilidade de ter uma ascensão material na vida e social, mas esse Saturno na casa 2 faz com que ela tema a falta e sinta a falta. Essa falta não é uma falta relacionada diretamente a ela, mas da estrutura da família na qual ela veio. E o regente da 2 dela a gente não conhece porque é touro, né? A gente não conhece então o regente de touro. Uma outra questão é que ela diz que ela não se vê no Brasil, mas ela questiona sobre a realidade dela, sobre se fez a escolha certa, né? Então, embora ela não se veja no Brasil, mas ela questiona se fez a escolha certa.
Veja, ela não tem nada na casa 9. A casa 9 é a casa dos avós. A casa 9 é a casa dos outros países, da possibilidade de você estabelecer residência em outros países, viver em outros países. Ela não tem nada na casa 9. Muito provavelmente ela foi para o país onde ela está, que eu também não sei qual com o Plutão passando na 9. Ela foi através de um trânsito de um planeta passando na 9. Nós podemos ir para um país, normalmente vamos sempre que há trânsito, certo? Agora, a questão de viver em outro país, se não está no nosso mapa como uma propensão ou uma afinidade por morar em outro país ou um desejo, ela passa a questionar isso, se ela fez uma escolha certa. Mas ao mesmo tempo ela não se vê no Brasil, porque as coisas estão dando certo onde ela está, né, financeiramente. Mas ela tem a questão da falta do apoio familiar, da falta da estrutura, né? É mais a estrutura familiar. Ela tem uma lua de casa 4 super gregária, super família, super pátria, né? Mas ela viveu experiências difíceis no Brasil. E ela tá indo bem lá, mas aí ela fica com essa sensação, sabe, de será que é o suficiente? Será que é o suficiente? Então, por conta dela não ter no mapa de nascimento dela uma estrutura de outra cultura, de viver em outra cultura, ela fica questionando isso. Fica questionando se isso é o suficiente, né? Porque ela tem um lado familiar muito importante no mapa dela que vai sempre gritar, né? Vai sempre falar mais alto para ela. Então ela fica se questionando, mas ao mesmo tempo ela não quer voltar para algo que lembra a ela de sofrimento, lembra a ela de tristeza ou de falta de estrutura. Mas fica aquilo que faz parte da constituição dela, que é uma lua de casa 4, que é a sua estrutura principal. Né? Então, ela foi para o exterior com esse Plutão passando ali na casa 9. Eu não vou nem regredir muito a questão do mapa dela não, porque eu nem sei quando que ela foi para o exterior, mas certamente ela foi com Plutão na 9, porque saiu recentemente. Plutão na 9 está desde a infância dela, então ela, desde o final da infância, início da adolescência, então óbvio que ela foi para fora do país com Plutão na 9. Então ela foi em função de um trânsito, mas não em função de algo que está no mapa de nascimento dela como uma realidade ou algo que a pessoa busca por conta de ter uma natureza de gostar de outras culturas ou de outros países. Ela foi via necessidade. E quando ela diz que parece que nunca é o suficiente, isso muito provavelmente se traduz pelo medo da falta. Dali do Saturno na 2. Mesmo em bom aspecto, medo da falta. Saturno na 2, tá? E o Netuno na 10, essa sensação de que nunca é suficiente. Netuno na 10, né? A posição social que a pessoa alcança nunca é suficiente. Veja o vídeo que eu fiz sobre as casas de Netuno. São vídeos de leitura comentada. Tá? Netuno na 10. Netuno na 10 indica aonde a gente sente falta de alguma coisa. Então ela sente falta, vai sempre sentir falta da questão do pai, da questão da estrutura paterna e da questão aí de questionar essa questão social dela. E a linguagem, a busca por se interessar por linguagem tem a ver com o Saturno na 2 e em Gêmeos. Para a parte financeira, para a parte de sustento. Então essas questões assim bem gerais, tem mais para ser visto, claro, mas de acordo com aquilo que ela passou, na postagem dela, eu acho que eu dei uma resumida bem rápida e espero que tenha sido esclarecedora. A questão com os irmãos, ela tem Plutão com Mercúrio, então ela tem a questão com os irmãos, de lembranças que ficam no inconsciente dela, das dificuldades que passou em relação à família. E ela tem então essa relação também com os irmãos ali, tá bom? Então, até o próximo vídeo sobre os recortes do cotidiano. E qualquer dúvida, é só postar nos comentários. Um abraço.